Bom dia, amado. Bom dia, minha amada. E bom dia, Jesus. Um novo dia se inicia. Pai amado e soberano, neste novo dia, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado por mais uma oportunidade de viver, de respirar e de ouvir a Tua voz. Que esta palavra que vai ser ministrada agora alcance cada coração que está assistindo, trazendo paz para a alma, fortalecimento para o espírito e direção para a caminhada. Senhor, usa esse momento para levantar quem está caído, para clarear a mente de quem está confuso, para renovar quem já não sabe mais para onde ir. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem sinta a Tua mão poderosa agindo dentro dela. Meu irmão, minha irmã, aqui é o canal Momento de Oração. E eu quero te pedir que já comece este vídeo deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque isso não é apenas um gesto, é um ato de fé. Quando você curte e se inscreve, você ajuda a Palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Você participa dessa missão junto com a gente. Então, não sai daqui sem deixar o seu like e sem se inscrever. Agora, com o coração aberto, vamos juntos mergulhar no tema de hoje, oração da manhã. Receba paz, fortalecimento e direção de Deus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. É nesse instante em que o sol nasce, mas a mente já começa a calcular tudo o que precisa ser resolvido, que a oração se torna o fôlego de vida. Muitos acordam já perdidos antes mesmo de colocarem os pés no chão. É como se a confusão da véspera tivesse passado a noite ao lado da cama, esperando para atacar outra vez logo ao amanhecer. E é exatamente nesse momento que precisamos dobrar os joelhos e declarar que não caminharemos sem a direção do Senhor. A oração da manhã não é um ritual vazio. É a chance de alinhar o coração com o Deus que dá paz onde há guerra, que fortalece onde há fraqueza, que direciona onde há confusão. Não é pouca coisa o que buscamos nessa manhã. Paz, fortalecimento e direção são as três necessidades mais profundas de qualquer ser humano que acorda e precisa enfrentar um dia real, com desafios reais, com decisões reais que precisam ser tomadas. E como é profundo pensar que cada manhã é um convite novo de Deus para que nos posicionemos diante dele antes de nos posicionarmos diante do mundo. O corpo desperta, mas a alma ainda precisa ser orientada. A mente desperta, mas o espírito ainda precisa ser fortalecido. E é por isso que a oração da manhã não pode ser adiada para depois do café, para depois do trabalho, para depois que tudo se acalme. Ela precisa vir primeiro, antes de tudo. Não é à toa que as Escrituras repetem tantas vezes que o Senhor é quem nos guia e nos sustenta. Quando a noite é longa demais, quando o sono é interrompido por preocupações, quando acordamos sem saber qual caminho tomar, é ali que a oração da manhã faz todo o sentido. Porque, ao abrirmos os olhos, antes mesmo de olharmos para a agenda, para o trabalho, para as mensagens que chegaram no celular, precisamos olhar para o céu e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua paz, preciso da Tua força, preciso da Tua direção. Essa confissão não é fraqueza, é a maior prova de sabedoria espiritual que existe. Comecemos pela paz, porque a paz é a fundação. Sem ela, a força se converte em ansiedade. Sem ela, a direção se torna pressa desenfreada. Sem ela, o dia começa quebrado por dentro, antes mesmo de qualquer coisa acontecer por fora. João 14, 27 traz uma das palavras mais poderosas que Jesus pronunciou. Paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que declaração extraordinária! Jesus faz questão de diferenciar a paz que Ele dá
da paz que o mundo oferece. E por quê? Porque a paz do mundo é condicional. Ela existe quando tudo está bem, quando as contas estão pagas, quando a saúde está boa, quando os relacionamentos estão em ordem. Mas quando qualquer dessas coisas vacila, a paz do mundo desaparece junto. A paz de Jesus é diferente. Ela não depende das circunstâncias. Ela existe dentro da tempestade, não apenas depois dela. Ela permanece quando o diagnóstico chega, quando a conta vence, quando a traição acontece. Ela não é ausência de problemas, é presença de Deus em meio aos problemas. E talvez você acorde já sem paz, nessa manhã, com o peito apertado, com a mente acelerada, pensando em tudo ao mesmo tempo, com aquela sensação de que algo está errado, sem conseguir nomear exatamente o que. Isso é o oposto da paz que Jesus prometeu. E a boa notícia é que essa paz está disponível agora, não depois que a situação se resolver. Agora, nessa manhã, nessa oração. Filipenses 4, 6 e 7 ensina com precisão como acessar essa paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repara na sequência. Não estejais inquietos. Levai a Deus em oração com ação de graças. Então, a paz de Deus guardará o coração e os pensamentos. A paz não é o ponto de partida, é o resultado. Resultado de trazer tudo a Deus. Resultado de confiar que Ele ouviu. Resultado de agradecer mesmo antes de ver a resposta. A oração da manhã é esse processo. Entregamos a inquietação, recebemos a paz que excede todo entendimento. Uma paz que a lógica não consegue explicar, que as circunstâncias não conseguem roubar, que o inimigo não consegue destruir. Senhor Todo-Poderoso, ao abrir os olhos para este novo dia, eu reconheço que o meu coração precisa da Tua paz antes de qualquer outra coisa. Tu disseste que a Tua paz não é como o mundo dá. E é essa paz que eu busco nessa manhã. Não a paz que depende de tudo estar bem ao meu redor, mas a paz que vem de saber que o Senhor está no controle de tudo que me cerca. Eu entrego diante de Ti, nesse momento, cada preocupação que está pesando no meu coração, cada situação que não está resolvida, cada relacionamento que está machucado, cada incerteza que está roubando o meu descanso. Senhor, recebe tudo isso e, em troca, derrama sobre mim a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, aquela que guarda o coração e os pensamentos em Cristo Jesus. Que essa paz seja o alicerce do meu dia hoje. Que antes de qualquer palavra, de qualquer decisão, de qualquer encontro, o Senhor estabeleça dentro de mim um centro de paz, que nenhuma tempestade externa consiga abalar. Em nome de Jesus. Agora falemos do fortalecimento, porque receber a paz de Deus não significa que o dia vai ser fácil. Significa que teremos equilíbrio para enfrentar o dia difícil. E para enfrentá-lo, precisamos de força. Não a força que vem do orgulho ou da teimosia, mas a força que vem do alto, derramada pelo Espírito de Deus sobre vidas que reconhecem a própria limitação. Isaías 40, 28 a 31 é a grande declaração do fortalecimento divino. Não sabes tu, ou não ouviste, que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Há uma verdade nesse texto que precisa ser assimilada devagar. O profeta diz que até os jovens se cansam, até os moços, que têm toda a energia natural da juventude, tropeçam e caem. Isso derruba qualquer ilusão de que a força humana é suficiente. Não importa quantos anos você tem, não importa quão saudável você está, não importa quão determinado você se sinta, a força humana tem limite. E quando esse limite chega, ou você busca uma fonte maior, ou você cai. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Essa renovação não é automática, não acontece simplesmente por ser cristão. Acontece para quem espera, para quem se posiciona, para quem chega diante de Deus e diz: Senhor, as minhas forças acabaram, mas as tuas são infinitas, e eu venho beber dessa fonte agora. A imagem da águia é poderosa e precisa de atenção. A águia não sobe batendo as asas freneticamente. Ela encontra as correntes de ar quente que sobem naturalmente, abre as asas e se deixa elevar. O vento faz o trabalho. Ela apenas se posiciona da forma certa. E é exatamente isso que acontece quando oramos pela manhã. Nos posicionamos, abrimos as asas da fé e o Espírito Santo nos eleva acima do que as nossas próprias forças jamais conseguiriam. A verdade é que muitos chegam ao fim do dia exaustos, não porque fizeram demais, mas porque tentaram fazer tudo com as suas próprias forças. Carregaram o peso sem buscar o auxílio de Deus. Tomaram decisões sem pedir sabedoria. Enfrentaram conflitos sem buscar paz. Suportaram pressões sem buscar fortalecimento. E ao final do dia estavam destruídos. A oração da manhã rompe esse ciclo, porque quando começamos o dia buscando o fortalecimento de Deus, não saímos de casa com o tanque vazio. Saímos abastecidos, e ao longo do dia, mesmo quando o desgaste natural aparece, há uma reserva espiritual que sustenta, há uma paz que não vacila, há uma força que não é nossa, mas que opera através de nós. Paulo entendeu isso de forma profunda. Preso, chicoteado, naufragado, perseguido, ele escreveu uma das declarações mais ousadas de toda a Bíblia: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não é arrogância, é cristocentrismo. Não é força própria, é força emprestada do céu. Não é o que Paulo conseguia, é o que Cristo conseguia através de Paulo. E essa mesma força está disponível para você hoje. Não para que você seja sobre-humano, mas para que a limitação não seja o fim, e sim o começo de uma dependência que libera o poder de Deus na sua vida. Pai de amor e graça infinita, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que não tenho forças suficientes em mim mesmo para enfrentar o dia que está pela frente. O mundo vai exigir, as pessoas vão demandar, as situações vão pressionar, e eu sei que sozinho não vou conseguir. Mas a Tua palavra me diz que Tu dás força ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor. E então eu clamo por essa força agora. Renova as minhas asas como as da águia. Faz-me correr sem me cansar e caminhar sem me fatigar. Enche-me com o Teu Espírito, para que o que eu não consigo na carne aconteça pelo poder do alto. Que eu não saia dessa oração da mesma forma que entrei. Que o Teu fortalecimento seja real, concreto e perceptível. Que ao longo desse dia, quando o cansaço ameaçar, eu me lembre que há uma fonte inesgotável disponível para mim e que eu retorne a ela quantas vezes for preciso. Em nome de Jesus. Amém. E agora chegamos ao terceiro e talvez mais urgente pedido dessa manhã: a direção. Porque muitas pessoas hoje não estão sem paz apenas por causa das circunstâncias,
Não estão sem forças apenas por causa do cansaço. Estão desorientadas, não sabem qual caminho tomar. Estão diante de uma encruzilhada e não sabem para onde ir. Tomaram uma decisão e não sabem se foi a certa. Estão esperando uma resposta que não vem. Estão com medo de dar o próximo passo porque já erraram antes. E é para essas pessoas que Provérbios 3, 5 e 6 foi escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 4 instruções poderosas em 2 versículos. Confia de todo o coração. Não se apoie no próprio entendimento. Reconheça a Deus em todos os caminhos. E então vem a promessa: Ele endireitará as veredas. A ordem importa. Primeiro a confiança, depois o abandono do próprio entendimento, depois o reconhecimento de Deus em tudo. E só então a promessa se cumpre. Muitos querem a direção antes de confiar. Querem ver o caminho antes de dar o primeiro passo. Querem entender o plano completo antes de se mover. Mas Deus opera de forma diferente. Ele não entrega o mapa inteiro. Ele é lâmpada para os nossos pés, não holofote para o horizonte inteiro. Salmo 119, 105. A lâmpada ilumina apenas o próximo passo, e é o próximo passo que precisamos dar com fé. Pense em Abraão, quando Deus o chamou para sair da sua terra, da sua família, do seu clã. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Sem GPS, sem mapa, sem plano detalhado, sem garantias humanas, saiu porque confiava em quem o chamou. E esse ato de confiar sem ver foi o fundamento de tudo o que Abraão recebeu. Deus não pediu a Abraão que entendesse, pediu que obedecesse. E é o mesmo que pede de nós nessa manhã. Não que entendamos tudo, mas que confiemos em quem conhece tudo. Pense em Josué diante do Jordão cheio. O povo estava do lado errado do rio. A terra prometida estava do outro lado. E Deus disse que as águas iriam se abrir, mas elas só se abriram quando os pés dos sacerdotes tocaram a água. Josué 3, 15 e 16. A direção de Deus veio com o primeiro passo, não antes. A abertura do caminho veio quando os pés tocaram a água, não quando o povo ficou esperando na margem. A oração da manhã é esse toque dos pés na água. É dizer: Senhor, eu não sei exatamente o que está à frente, mas eu dou o primeiro passo, confiando que o Senhor vai abrir o caminho. É avançar com fé antes de ver a resposta. É confiar na direção de Deus, mesmo quando o próximo passo parece assustador. Mas a direção de Deus também tem um canal privilegiado, uma forma específica pela qual Ele escolheu nos guiar. E esse canal é a sua palavra. O Salmo 119, 105 declara que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não é apenas um livro de princípios morais. É o instrumento pelo qual Deus fala, guia, corrige e direciona os seus filhos. Quando não sabemos qual caminho tomar, a palavra nos mostra os princípios que devem guiar a decisão. Quando estamos confusos sobre o que é certo, a palavra nos dá clareza. Quando estamos com medo de dar o próximo passo, a palavra nos dá coragem. E a oração da manhã, quando acompanhada da leitura da palavra, se torna um encontro completo com Deus. Não apenas falamos com Ele, também ouvimos o que Ele tem a dizer, que Tiago 1,5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada, sem cobrar, sem humilhar, sem fazer sentir culpado por não saber. Deus dá a direção a quem pede, e a oração da manhã é o momento certo de pedir. Não precisamos chegar ao fim do dia, exaustos e perdidos por termos tomado
decisões no escuro. Podemos começar o dia pedindo luz, pedindo clareza, pedindo o discernimento que só Deus pode dar. E a promessa é que Ele responde liberalmente, sem reservas. Senhor eterno e onisciente, eu venho diante de Ti nessa manhã, reconhecendo que não sei todos os caminhos que esse dia vai me apresentar. Há decisões que precisarei tomar. Há situações que precisarei enfrentar. Há escolhas que farão diferença não apenas para hoje, mas para o futuro que o Senhor tem planejado para a minha vida. E eu não quero tomar nenhuma delas sem a Tua direção. Tua palavra diz que, se eu reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, o Senhor endireitará as minhas veredas. E então, eu Te reconheço agora, Senhor, em cada área da minha vida, em cada relacionamento, em cada decisão, em cada projeto, em cada passo que terei de dar hoje. Dá-me sabedoria para escolher o que é certo. Dá-me discernimento para perceber as ciladas antes de cair nelas. Dá-me sensibilidade ao Teu Espírito para reconhecer quando o Senhor está abrindo uma porta e quando está fechando, que eu não me apresse onde o Senhor mandou esperar, que eu não recue onde o Senhor mandou avançar, que a minha vida hoje seja dirigida não pela minha lógica limitada, mas pela Tua sabedoria infinita. Guia-me, Senhor, passo a passo, momento a momento, em nome de Jesus. Amém. Existe alguém que está ouvindo essa oração agora e que está num dos momentos mais confusos da vida, que fez uma oração pedindo direção e ainda está esperando a resposta, que deu um passo de fé e não sabe se foi o certo, que está no meio de um processo, que não entende e não sabe se Deus ainda está conduzindo. Para essa pessoa, eu quero dizer uma coisa que precisa ser ouvida com o coração. Silêncio de Deus não é abandono. A espera de Deus não é esquecimento. O processo de Deus não é erro. José passou por uma das piores jornadas que um ser humano pode enfrentar. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem cometer crime. E a Bíblia diz que em cada um desses momentos o Senhor estava com José. Gênesis 39:2. O Senhor estava com José não apenas no final glorioso, como governador do Egito. Estava no poço, estava na escravidão, estava na prisão. E quando José finalmente se revelou aos irmãos, ele disse algo que resume toda a soberania de Deus na direção de uma vida. Vós me vendestes para cá, mas não fostes vós que me enviastes, e sim Deus. Gênesis 45:8. O que os homens fizeram com intenção de destruir, Deus usou com intenção de direcionar. O que parecia desvio era rota. O que parecia prisão era preparação. O que parecia fim era fundação. E o Deus de José é o mesmo que está com você nessa manhã. Mesmo que o caminho atual pareça não fazer sentido, mesmo que o processo esteja sendo doloroso, mesmo que a direção ainda não esteja clara, Deus está no controle e Ele vai usar tudo, absolutamente tudo, para o bem de quem o ama e é chamado segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Paz, fortalecimento e direção. Essas não são três coisas separadas, são três faces de um mesmo presente que Deus oferece a cada manhã para quem se posiciona diante dele em oração. A paz que excede o entendimento guarda o coração e os pensamentos. O fortalecimento que vem do alto eleva a vida acima das circunstâncias. E a direção que emana da sabedoria de Deus conduz cada passo pelo caminho certo. Juntas, essas três coisas transformam um dia comum em um dia vivido sob a cobertura e o cuidado de Deus. E o acesso a tudo isso é simples. Não exige vocabulário elaborado, não exige posição específica,
não exige conquista prévia. Exige apenas uma coisa: que você venha, que você abra o coração, que você diga ao Senhor: eu preciso de Ti, preciso da Tua paz, preciso da Tua força, preciso da Tua direção. E Ele responde, sempre respondeu, sempre responderá. Pai eterno, ao encerrar essa oração da manhã, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que ouviu essa palavra, as 3 promessas que recebemos hoje. Eu declaro paz. A paz de Jesus que não depende das circunstâncias, que guarda o coração e os pensamentos, que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está tremendo. Essa paz está sobre a minha vida hoje. Eu declaro fortalecimento, a força que vem do alto, que renova asas como as da águia, que faz correr sem cansar e caminhar sem fatigar. Essa força está operando em mim hoje. Eu declaro direção. A sabedoria de Deus endireitando as minhas veredas, iluminando o próximo passo, conduzindo cada decisão, abrindo os caminhos certos e fechando os caminhos errados. Essa direção está guiando a minha vida. Hoje eu saio dessa oração diferente de como entrei. Mais calmo, mais forte, mais orientado. Não porque as minhas circunstâncias mudaram enquanto eu orava, mas porque o meu coração se alinhou com o Deus que está acima de todas as circunstâncias. Que esse dia seja vivido na paz, na força e na direção do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que esteve com a gente até aqui. Eu quero te agradecer de coração por ter acompanhado esta palavra até o fim. Eu sei que não foi por acaso que você ficou até aqui. Deus tinha algo para ministrar no seu coração, e eu creio que Ele falou com você hoje. Se essa mensagem trouxe paz para a sua alma, fortalecimento para o seu espírito e clareza para o seu caminho, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra hoje. Você pode ser o canal que Deus vai usar para renovar a fé de alguém. E antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal Momento de Oração, porque já tem outro vídeo preparado para você. Vai lá, porque eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para falar com você. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a sua paz guarde o seu coração, que a sua força sustente cada passo, que a sua direção ilumine cada decisão. Nos vemos no próximo momento de oração.